É com muito prazer que ele está cumprimentando a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. E eu chegando aqui vi logo o carro do presidente e falei, rapaz, o presidente está aí. Aí na hora que eu chego ali, entro pela porta, olha o presidente mesmo, e tá, hoje eu não vou pregar, vai ser o presidente. Aí ele me cumprimenta, olha o pregador da noite. Eu falei, não tem jeito não, tem para onde fugir não, é eu mesmo. Mas é assim mesmo, Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Nós apenas somos vasos na mão do Senhor. E quando foi me chamado para estar ministrando hoje, eu fui procurar orar, buscar a Deus primeiramente, claro. E já tem bastante tempo que eu já não prego, a gente só está dando aula as lições, né, no sábado. E eu falei, Senhor, o que é que eu vou falar? O que é que eu vou pregar? E não poderia fugir da nossa semana. Nós estamos numa semana de oração e jejum, uma semana de busca, e não poderia ter tema melhor, apesar de hoje ser culto de celebração com participação de missões, e é também uma forma missionária de falar através da oração. Portanto, eu quero convidar a todos a estar abrindo as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, a partir do versículo 1 ao versículo de número 5, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, verso do 1 ao verso de número 5. Enquanto vocês procuram, quero com muito prazer também estar cumprimentando os nossos queridos, amados irmãos internautas, a todos vocês que têm sempre cultuado conosco, através da rede de TV CMA, que a paz reina sobre sua vida, sobre sua casa e toda a sua família. Então, como havia falado, não poderia fugir do tema aonde nós estamos nessa semana, que é justamente uma semana de oração, de busca, de jejum ao nosso Deus, para Ele fazer cumprir a tua vontade, que a vontade de nosso Deus seja, porque a vontade do nosso Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então vamos lá, quem achou diga amém. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, do verso 1 ao verso de número 5, a palavra do Senhor diz assim: porque aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada a Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou, mandou prender também Pedro. E eram os dias do asmo, ou dos pães sem fermento. E havendo-o prendido, e encerrou-o na prisão, e entregou-o a 4 quartenos de soldados, para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Agora verso de número 5. E Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Vamos lá todos juntos? Está ali no telão? No 3, 1, 2, 3, e Pedro... Amém. E a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A palavra de Deus vai nos dizer, precisamente nessa altura, que a igreja primitiva, ela se encontrava numa grande perseguição. A igreja primitiva estava exatamente sendo perseguida, como nós podemos ver logo no verso de número 1. E os que eram pegos eram maltratados, e aqueles que não eram maltratados foram mortos. Nós vemos aqui o primeiro apóstolo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sendo morto, que foi o apóstolo Tiago. E sendo assim, o segundo a morrer seria Pedro. Na agenda de Herodes
estava o nome de Tiago, que por coincidência também na agenda de Deus estava o nome de Tiago. Mas na agenda de Herodes se encontrava o nome de Pedro, mas porém na agenda de Deus não se encontrava o nome de Pedro. Eu acho que você não está entendendo. Na agenda de Herodes se encontrava o nome de Pedro, mas na agenda de Deus não estava o nome de Pedro. Pode estar na agenda do inimigo das nossas almas o teu nome, mas se não estiver na concordância com Deus, nada será acontecido com você, nada vai acontecer comigo, nada será acontecido com cada um de nós. Nós vemos aqui que o Herodes, ao tentar contra a vida do apóstolo Tiago, isso fez com que agradasse ao povo judeu, isso fez com que a sua relação política fosse agradável. Só que tinha um porém: aquilo que era da vontade e concordância com Deus foi permitido, mas aquilo que não é da vontade e muito menos concordância de Deus, jamais será permitido. Mas ele se encontrava preso, ele se encontrava num lugar totalmente impossível de sair, impossível para os homens, impossível para mim e para você, mas jamais será impossível para aquele que pode todas as coisas, jamais vai ser impossível para aquele que pode tudo. E nós vemos aqui que ao colocar Herodes junto na prisão, ele coloca, a Bíblia vai dizer que ele coloca com quartenos de soldado, 4 soldados de quartenos. Isso quer dizer, eram 4 grupos de soldados, e cada grupo tinham 4 pessoas, totalizando automaticamente 16 pessoas. 4 vezes 4, 16. Eram 16 soldados para uma só pessoa vigiar. Quem é essa pessoa? Era um criminoso? Não. Quem é essa pessoa? Era um marginal? Não. Quem é essa pessoa? Era um pescador. Era um pescador sendo vigiado como se fosse um grande marginal, como se fosse fez uma grande maldade. Mas não, o que simplesmente o apóstolo Pedro estava fazendo é justamente pregando a palavra de Deus, sendo um missionário de Deus, sendo um agente de Deus, levando a palavra de Deus, fazendo aquilo a qual foi-lhe confiado. E no entanto colocou ele na prisão cerrada e preso de uma forma que jamais seria possível. E ele tinha consciência e sabia que ele estava condenado à morte. E aqui eu admiro uma situação de Pedro, que Pedro aprendeu. Aprendeu com quem? Aprendeu com o mestre. Quem de nós aqui que soubesse que está sentenciado a morrer, conseguiria dormir? Vai refletindo. Quem de nós aqui que estaria sentenciado à morte conseguiria pegar num sono? Eu não estou falando de cochilo, não. Eu estou falando de um sono, e sono profundo. No livro de Marcos, capítulo de número 4, do versículo de número 35 ao versículo de número 41, vai nos falar a passagem onde Jesus se encontrava no barco. Houve-se uma grande tempestade, os discípulos se desesperaram, e Jesus também, não é isso? Jesus estava desesperado, não é isso? Jesus estava num sono profundo, mas todo mundo dentro do barco estava desesperado, inclusive Pedro.
Eu não sei, a Bíblia não vai nos dizer, falaram que os discípulos foram acordar, quem sabe ter sido o próprio Pedro. E não chamou Jesus não, teve que balançar Jesus, Senhor, Senhor, vai deixar-nos morrer? Pedro aprendeu a lição, mas isso não foi da noite para o dia, isso não foi o dia seguinte, teve um processo, teve uma caminhada, teve uma jornada, e assim é a nossa vida. Muitas das vezes vão vir dificuldade, vão vir tempestade, que talvez nós, muitas das vezes, não estarmos confiando naquele que pode todas as coisas, com certeza também entraria em desespero, ou podemos entrar em desespero. Mas a partir do momento que vem uma tempestade, você passa por uma, passa por duas, passa por três, e vai vendo que quem pode solucionar não é você mesmo, mas aquele que pode todas as coisas, vai te dando o discernimento de compreender que quem pode, pode. Quem consegue, consegue. E Pedro teve a calma e a tranquilidade de saber que ia morrer, de pegar um sono profundo, ao ponto de a Bíblia nos dizer que o anjo veio com resplandecer de luzes, e mesmo assim ele não acordou. Mesmo assim ele não acordou. O anjo teve que fazer como talvez ele fez com Jesus, o balançar, o sacudir, para que ele viesse a se acordar. E nós vemos que muitas das vezes as dificuldades faz com que nós desanimamos, faz com que nós viemos a ter medo, faz com que nós não confiamos em Deus. Passamos por essa dificuldade e logo a seguir vem uma maior, e a gente pensa o quê? Com certeza não serei capaz. Se não tiver o nosso alcance, nós não vamos ser capazes. Jamais vamos ser capazes de alguma coisa se não tiver ao nosso alcance. Mas o que devemos fazer? Confia nele. Confia nele. Confia nele. Confia nele. Confia naquele que pode todas as coisas. Pedro, ao se encontrar diante daquele cárcere, ele sabia que ele poderia morrer, mas não era ainda chegada a tua hora, não era ainda chegar o teu momento. Deus tinha muitos planos para Pedro, como teve, e nós vamos ver, que Deus fez grandes coisas, ao ponto de a própria sombra de Pedro sair curando as pessoas. As pessoas não chegavam a encostar no Pedro, procuravam a sombra de Pedro. Isso tudo não seria possível se ele tivesse sido morto naquela altura, porque Deus tinha um propósito. Então quer dizer que a igreja não estava orando por Tiago? Eu acredito que sim, mas não estava orando com fervor como estava orando por Pedro, porque Tiago ele foi morto primeiro, e a partir do momento, quando Tiago é morto, a igreja entra num clamor, a igreja entra verdadeiramente numa forma ainda maior de orar, de buscar, com fervor e com clamor ao nosso Deus. E quando nós vemos o que Deus fez, ao resgatar Pedro dali, só mesmo um milagre. Como eu havia falado, ele estava preso, além de preso, ele tinha 2 soldados junto com ele, estava amarrado, algemado as suas mãos, estava atado também os seus pés, tinha 2 soldados junto da porta. Como fugiria? Não tem como. Como sairia? Não tem como. Visão e olhar, ou melhor, olhar humano, mas a visão de Deus é totalmente diferente. A visão de Deus é totalmente diferente. Ali tinha homens, mas o que adianta ter homens, se o Deus que pode cegar os homens se encontrava ali? Ao ponto dos soldados não saber o que aconteceu com Pedro. Quando o anjo balança Pedro, Pedro, levanta-te. Automaticamente Pedro levanta e as correntes, as algemas se arrebentam. E aqui tem uma lição para nós.
A partir do momento que o Senhor nos chama, a nossa entendimento e a nossa obrigação é levantar e fazer a vontade de Deus. Porque se Pedro continuasse e falasse, não tem como, Senhor, estou atado. Mas primeiramente Pedro se levantou, tomou a decisão, as algemas automaticamente se arrebentaram. Mas não é de qualquer jeito não. Pedro levanta, cinge-se, calça a sua sandália e coloca a tua capa. Você não vai sair da prisão de qualquer maneira. Você não vai sair dessa situação de qualquer forma. Deus vai te colocar um traje. Deus vai te permitir sair com traje e sair pela porta da frente. Não é sair pela porta do fundo como se fosse um fugitivo, não. É pela porta da frente. É pela porta da frente. E automaticamente, quando Pedro vai saindo dali, os soldados estavam, pode-se dizer, cegos, que não viram que Pedro estava saindo. Só que tem uma diferença, que quando Pedro sai dali, o anjo vai dizer para ele, agora que você já está aprumado, siga-me. E aqui tem um segredo, que muitas das vezes, ao invés de pedir direção a Deus, Senhor, me siga. Não, Senhor, qual é a tua vontade? Meu filho, é essa, então eu sigo. Senhor, qual é a tua vontade? É para lá. Senhor, eu sigo. Muitas das vezes as pessoas entram em grande dificuldade por falta de confiar e conversar com Deus. Muitas pessoas estão em dificuldade por falta de tomar as suas próprias decisões, precipitada e sem consultar a Deus. A dificuldade das pessoas é tamanha que nós vemos crente, quem conhece a palavra, em grande dificuldade. Por quê? Por decisões e tomadas erradas, sem consultar a Deus, sem consultar o seu líder. E quando consulta, já tem a sua decisão tomada, não acata a decisão, não acata a orientação, e com certeza está cometido ao fracasso, está totalmente condenado ao fracasso. E temos muitos cristãos, estou falando de cristãos, estou falando de pessoas que conhecem a Bíblia, eu estou falando de pessoas que sabem e conhecem as Escrituras Sagradas, mas não as obedecem, por tomar decisões precipitadas, e muitas das vezes por decisões errôneas, por não consultar a Deus. E quando Pedro ele segue o anjo, automaticamente vai se passando porta por porta, e quando chega na porta de ferro, ela automaticamente ela se abre. Abriu para Pedro? Eu acho que não. Abriu para quem estava conduzindo a Pedro. Abriu para aquele que estava direcionando a Pedro. Porque se Pedro tivesse tomado ou tentado sair dali por conta própria, com certeza ele teria sido executado ali mesmo. Mas ele estava obedecendo uma ordem do anjo, ao ponto de naquela altura, que hoje em dia é normal, hoje em dia automaticamente nós chegamos em muitas portas que tem o sensor, ali ela se abre. Hoje em dia tem os portões automáticos, isso é normal, hoje em dia. Agora, há quase 2000 anos atrás, como explicar? Ordem de Deus. Ordem de Deus. E quando é ordem de Deus, seja portão de ferro, seja terra, seja o que for, tem que abrir. Tem que abrir. A ordem é para abrir. Ordem de Deus é dada. Seja o que for, tem que apenas obedecer. Mas portão de ferro,
se abriu automaticamente. E vemos aqui se cumprir aquilo que Deus o determinou para que o anjo fosse fazer. E vemos aqui que a igreja se encontrava lá na casa da irmã Maria, no churrasco, né? Estava na casa da irmã Maria, confraternizando. Estava na casa da irmã Maria, almoçando. Estava na casa da irmã Maria, orando intensamente pela vida de Pedro, orando intensamente pela vida de Pedro, porque sabia que só mesmo um milagre de Deus para que isso pudesse ter sido acontecido, a libertação de Pedro, quem já estava condenado à morte. E o milagre aconteceu. No ano de 2014, o nosso evangelista Romeu Ramos, ele se lembrou muito bem daqui, quando nós estávamos aqui para a vinda deste tempo. Foi uma correria muito grande, muitos poucos obreiros que aqui se encontram, se lembra muito bem. O desafio que foi, a dificuldade que foi, principalmente naquele primeiro dia, era gente trabalhando de manhã, gente trabalhando de noite. Não vou falar de madrugada, porque tirava um pouquinho para poder ir para a cama, mas era quase que de madrugada. E veio um ofício, que o nosso presidente está ali, ele guardou para ele. Veio uma determinação da Câmara, que se esse templo fosse inaugurado, seria multado. Se essa igreja fosse inaugurada, seria multada. O nosso pastor presidente, eu não sei como ele conseguiu, mas ele teve força para aguentar e guardar isso calado com ele. Ninguém sabia de nada. Todo mundo naquela empolgação das obras, porque talvez isso poderia até atrapalhar, porque aquela dedicação de todo mundo se empenhando, de manhã, de tarde, de noite, era sábado, era domingo, era uma correria, porque foi falado, como ele sempre fala, quando ele marca para inaugurar a igreja, não quer que a igreja está pronta não, ainda falta muita coisa para fazer na igreja, mas aquele tempo para inaugurar, tem que ser inaugurado naquele tempo, e era correria. E se ele falasse que tinha um mandato, que tinha um decreto para que se abrisse essas portas da igreja, a igreja seria multada, uma multa muito grande, vindo da Câmara de Vila Franca de Xira. Talvez, quem sabe, muitos desanimariam, que não era muito naquela altura, nós éramos poucos. Mas ele aguentou e calado, e clamou aquele que pode todas as coisas. E chegou no dia da inauguração, nós não inauguramos, não é isso? Nós inauguramos. Mas o decreto depois conversa. E chegou lá e depois o pastor conversou, pediu até desculpa, né? Não. Por quê? Porque isso que eu quero dizer, que eu quero falar com isso? Que muitas das vezes tem situações que vai chegar para nos afrontar. Muitas das vezes vai ter situações que vai chegar para nos amedrontar. Só que se nós olharmos para a situação, nós vamos ficar com medo mesmo. Mas se nós olharmos para aquele que pode todas as coisas, aí vai vir a resposta. Aí vem a resposta de Deus. Porque aquele que pode todas as coisas, Ele o fará. Porque quando há coisas que nós podemos fazer, cabe a nós fazer. Mas quando há coisas que nós não podemos fazer, infelizmente, a Deus somente compete. A Deus fazer. E sabemos que nós entramos, como havia falado, numa campanha de oração. E sabemos que nós temos cumprido à risca esses dias
E muitos obreiros que aqui se faz presente, e muitos irmãos que aqui estão, têm cumprido fiel. Para que quê? Para que seja feita a nossa vontade? Não, para que faça a vontade de Deus, para que se cumpra a vontade de Deus, assim como foi da vontade de Deus, que o apóstolo Tiago fosse para a glória. Não foi da vontade de Deus que o apóstolo Paulo fosse ainda para a glória, apesar que estão todos já na glória. Se for da vontade de Deus, de estarmos aqui, será para a glória de Deus. Mas se não for da vontade de Deus, também será para a glória de Deus. A confiança, ela está totalmente em Deus. Nós devemos depositar a nossa total confiança naquele que pode todas as coisas. E quando nós vemos Deus operando da forma que operou o milagre, nós vemos uma resposta. E qual foi a resposta? A resposta daquele que estavam orando. A resposta da igreja na casa da irmã Maria intercedendo. A resposta a qual nós estamos buscando, a vontade de Deus aqui. E hoje encerra esse período de oração, essa conclusão desses 7 dias. Isso quer dizer que foi agora que começou? Não, já tem 7 anos que estamos orando. Só que essa semana foi intensificado mais a oração. A oração, ela foi intensificada. E havemos e sabemos que muitas das vezes, para atingirmos e acontecermos a resposta de Deus, tem que haver uma oração intensificada. E quando se trata de oração intensificada, não é oração individual, não. Oração intensificada é oração coletiva. A oração intensificada é a oração quando todos se unem num só propósito, numa só visão, com um só objetivo, que é que se faça cumprir a vontade de Deus, que é que se faça cumprir a vontade plena e absoluta de Deus. É esse o nosso principal objetivo. Sabemos que Deus pode todas as coisas? Sim. Sabemos que Deus é o Deus da causa impossível? Sim. E sabemos, se Ele quiser dar, Ele dá. Se Ele quiser tirar, Ele tira. Se Ele quiser abater, Ele abate. Se Ele quiser ressuscitar, Ele ressuscita. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é único, Ele que pode todas as coisas. E nós vemos que o objetivo da nossa oração ser intensificada é para que a resposta venha conforme a tua vontade. E sabemos e cremos que durante esses dias vai vir resposta de Deus. A resposta de Deus, ela vai vir. E a resposta de Deus, quando vir, vai ser para exaltar e glorificar a Ele. A resposta de Deus quando vir em nossas vidas, porque muitas das vezes a resposta de Deus, quando vem em nossas vidas, nós não gostamos, ou não aceitamos. E muitas das vezes temos que ter o discernimento e o entendimento de saber que sempre a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mesmo que nós não entendemos e muito menos compreendemos. Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. E quando vemos que uma igreja, quando se intensifica na sua oração, há resposta. E isso é o dever de nós como igreja, de clamarmos ao Deus vivo, de clamarmos por resposta, de clamarmos que seja feita a tua vontade. Os irmãos clamaram pela vida de Pedro e Deus obteve resposta. Ao ponto de, quando vemos mais à frente, no próprio capítulo de número 12, quando Pedro bate na porta, e aqui tem um detalhe muito interessante, que, por que a porta não se abriu, da casa da irmã Maria? E a prisão se abriu? Porque, quando eu falei, se vocês tiverem prestado atenção, eu falei que quando estava diante o anjo do Senhor e Pedro veio atrás, a porta se abriu por ordem de Deus.
Mas quando estava Pedro batendo lá, o anjo já não estava mais com Pedro. Por quê? Porque cabia-se ao Pedro fazer aquela função, não havia necessidade. Para que o anjo vai abrir a porta da casa da irmã Maria? E tem muita coisa que cabe a nós a fazermos, e não a Deus. O que cabe a Deus é coisas impossíveis. O porquê que queremos coisas que cabe a nós fazermos, que Deus faça por nós? Por isso que tem muitas das vezes crentes em muitas dificuldades, passando por grande dificuldade, porque é coisa para um ou para mim, para todos nós fazermos, e não para Deus. Coisa que cabe a nós fazer, nós fazemos. Coisa que cabe a Deus fazer, Ele vai fazer. Por isso, a importância, e vemos aqui, que quando foi Pedro bater, o anjo não abriu, ou melhor, a porta não se abriu, porque cabia a Pedro. E quando foram lá, não acreditaram que era Pedro. Eles estavam tão empenhados na oração, que Deus veio com a resposta e eles não acreditaram. Vocês não estão entendendo. A resposta de Deus é assim. Deus, quando vem com a resposta, muitos nem se acreditam. Deus, quando vem com a sua resposta, muitos não se acreditam. Muitos não acreditam na resposta de Deus, mas está orando, porque é um milagre, e milagre cabe a Deus, não cabe a nós. Milagre cabe apenas ao nosso Deus, não é a nós. E vemos o que aconteceu ali, foi um milagre, ao ponto deles não acreditarem que era Pedro, ao ponto deles falarem que era um anjo de Pedro. Era o seu anjo que estava batendo na porta, não, era o próprio Pedro, porque o milagre aconteceu. Quem crê no milagre? Quem crê no milagre? Quem crê no milagre? Eu quero te dar uma boa notícia: o dono do milagre está aqui. Aquele que pode todo o milagre está aqui. Eu não sei qual a sua dificuldade ou qual a sua necessidade. Se for a necessidade de um milagre da parte de Deus, você está no lugar certo. Mas lembre-se de uma coisa: se for algo que cabe a você fazer, o milagre não vai aparecer. O milagre só é milagre quando é coisa impossível, quando é coisa que cabe a Deus fazer. Quando é coisa que cabe a nós, para que milagre? Então o milagre só vai acontecer se for Deus operando e fazendo. Por isso que nós chamamos de milagre. E já foi a minha hora. Como nós sabemos, o tempo aqui nós temos que respeitar. Por isso, irmãos, acreditamos e confiamos naquele que pode todas as coisas. Acreditamos e confiamos no Deus do milagre, e principalmente no Deus de resposta, porque com certeza Ele nos trará a resposta, conforme o teu querer e conforme a tua vontade. Quero aqui estar convidando o nosso pastor presidente para estar dando continuidade nesta noite.